Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano em mais uma aula aí de eletroeletrônica, beleza? Hoje nós vamos ver as grandezas elétricas básicas, tensão, corrente, resistência e a força eletromotriz, beleza? Bom, para a gente poder começar aqui então a nossa aula, eu sempre gosto de fazer uma analogia hidráulica. O que é analogia hidráulica? É você comparar um fenômeno ao outro. Eu gosto sempre de comparar o fenômeno da hidráulica com o fenômeno elétrico, beleza? Então, nesse princípio, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse fenômeno hidráulico, que depois a gente vai associar ele ao fenômeno elétrico, beleza? Bom, gente, aqui eu tenho duas garrafas aqui de 500 ml cada uma, ok? Bom, essa garrafa aqui, ela está cheia. Essa garrafa aqui, ela está vazia. Não há nada nela, beleza? Bom, então qual a diferença de líquido de uma garrafa para outra? Vou deixar você pensar um pouco. Pensou aí? Bom, se aqui eu tenho 500 ml e aqui eu não tenho nada, a diferença de líquido de uma garrafa para outra, logicamente, é de 500 ml. Aqui eu tenho 500 e aqui eu não tenho nada. A diferença de uma para outra é 500 ml. Beleza? Então a diferença de líquido são 500 ml, ok? Bom, agora vamos fazer uma outra experiência. Vamos supor que eu pego essa garrafa aqui e abro ela. Abro mesmo. Bom, não está acontecendo nada, né? Olha só, o líquido não está correndo pelo cano. Beleza? Ok? Abri a garrafa aqui, mas o líquido não está correndo, tá? Mas ao abrir essa garrafa aqui, ó, o líquido ele vai começar a correr. Vou levantar aqui um pouquinho para vocês poderem observar. Ó, garrafa aqui agora ela começa a encher. Beleza? Ó, o líquido agora está correndo aqui pelo cano e ela começa a encher a outra garrafinha, ok? Bom, aqui nós temos dois fenômenos interessantes. Porque quando essa garrafa aqui ela estava tampada, essa daqui estava tampada, o líquido não correu pela garrafa. Vou deixar você pensar um pouquinho de novo. É isso mesmo. Porque eu abrindo aqui, o ar entrou aqui nessa garrafa e empurrou o líquido para que ele pudesse estar alcançando a outra garrafinha. Então eu tinha aqui uma pressão do ar empurrando essa garrafa para que o líquido pudesse chegar. Ok? Captaram? Bom, aqui nós temos também um outro fenômeno hidráulico. É a corrida da água aqui pelo cano. Ó. Né? A água vem, ela corre pelo cano e consegue chegar até a outra garrafinha. Se não tivesse o cano, não haveria a corrida da água. Pegaram isso? Se não tivesse aqui o cano ligando as duas garrafinhas d'água, eu não teria a corrida da água pelo cano. Olha aqui, ó. Beleza, galera? Bom, então imagine agora o seguinte. Eu tenho um cano dessa espessura. Deu poder pegar? Ó, um cano dessa espessura. Qual dos dois canos ia oferecer mais dificuldades para essa água passar? Imagine que eu ligasse essas duas garrafinhas aqui com esse cano aqui também e perguntasse para você qual dos dois canos oferece mais dificuldades para a água passar? Seria esse cano ou seria esse cano aqui? Logicamente, quem oferece mais dificuldades para a água passar é esse cano mais fino, né? Está oferecendo aqui uma dificuldade maior para a água passar. Se eu conseguisse ligar essas duas garrafinhas através desse cano, logicamente ele iria oferecer uma dificuldade menor para a água poder passar, porque ele é um cano de maior diâmetro, beleza? Isso aqui é um cano de menor diâmetro, beleza, galera? Então, esses aí são os fenômenos hidráulicos que agora nós vamos associar aos fenômenos das grandezas elétricas básicas. Vamos lá, então? Bom, galera, então como nós vimos então ali naquela analogia hidráulica, né? Nós vamos associar justamente aquela analogia que nós fizemos com as duas garrafinhas, agora com a nossa bateria aqui. E com isso a gente vai poder compreender as grandezas elétricas básicas, que são tensão, corrente e resistência, beleza? Vamos lá então? Olha só. Lembra comigo daquelas duas garrafinhas, aonde uma tinha mais quantidade de água do que a outra? Olha, é só olhar nesse vídeo aqui, ó, onde eu tinha dito para vocês que tinha uma garrafinha que tinha 500 ml e a outra não tinha nada. Estão lembrados disso? A diferença de uma para outra era de 500 ml. Aqui nós temos uma bateria. E lembra que eu falei com vocês que o sentido de circulação da corrente contínua é sempre do negativo para o positivo? É como se aqui eu tivesse excesso de elétrons, muitos elétrons, e aqui eu tenho falta. Então, sempre vai de quem tem mais para quem tem menos. É aquela velha história lá da garrafinha, né? Quem tem mais vai para quem tem menos. Ok, galera? Bom, então essa diferença de líquido, ó, igual lá na garrafinha, ou diferença de elétrons de um ponto para o outro, essa diferença aqui, nós chamamos isso aqui de tensão elétrica. Beleza, galera? Tensão elétrica.
Então, o que é tensão elétrica? É essa diferença que eu tenho, chamada diferença de potencial. É a diferença de um ponto ao outro. Tem um ponto que está carregado de elétrons e tem outro ponto que está com falta de elétrons. É só lembrar novamente lá da nossa garrafinha. Tem uma garrafinha que tem excesso de água e a outra que tem falta de água. Beleza? Aqui tem excesso de água, tem lá 500 ml, e aqui tem falta de água. Quem tem mais vai para quem tem menos. E aqui é a mesma coisa. Excesso de elétrons, quem tem mais vai para quem tem menos, tá? E essa diferença de potencial, que em eletricidade a gente chama de dP, diferença de potencial, isso aqui é a nossa tensão elétrica, ok, galera? Bom, só que esses elétrons, eles precisam de uma força para sair daqui e alcançar até o outro ponto. Tem que ter alguma força que empurra eles. No caso da bateria, é essa força química, né? A força da reação química que arranca elétrons de um material e passa para o outro. No caso da nossa garrafinha lá, ó, era só eu destarrachar uma garrafinha, né? O ar entrava e jogava para outra garrafinha. Então aquela pressão do ar empurrando o líquido, aqui nós temos também. Só que aqui é uma pressão química, é uma outra força, ok? Essa força que atua empurrando os elétrons para que eles possam sair daqui do negativo e alcançar lá o positivo, o nome dessa força nós chamamos de força eletromotriz, ok? Abreviada por FEM. Beleza, galera? Força eletromotriz. Força eletromotriz. Pegaram? Então, ó, dois fenômenos. Diferença de potencial, DDP. Ó, uma garrafinha cheia para uma garrafinha vazia. Só lembrar, aqui eu tenho muitos elétrons e aqui eu tenho poucos elétrons. Quem tem mais vai para quem tem menos, beleza? Os elétrons precisam ter uma força que empurra eles aqui, aí eles a saírem daqui. Qual o nome dessa força? Força eletromotriz, essa força que empurra os elétrons a saírem de lá. É só lembrar mais uma vez da história da garrafinha. Eu abri a outra garrafinha para que o ar pudesse entrar e empurrar a água para outra garrafinha. E aí nós tínhamos a força eletromotriz, ok? Bom, nós temos então a tensão elétrica, nós temos a força eletromotriz, só que os elétrons não vão sair daqui e nem chegar aqui se eu não tiver algo no meio, né? Igual a garrafinha. A garrafinha tinha o cano ligando as duas garrafinhas. Aqui também eu preciso de um cano, só que não é cano. A gente sabe que é um fio. Então eu preciso de um fio que seja ligado daqui até aqui, para que possa ter a corrente elétrica. Bom, então eu vou ligar aqui um fio entre esses dois polos aqui, tá? Agora preste atenção no diâmetro desse fio e preste atenção no diâmetro desse outro fio aqui. Qual dos dois fios aqui tem uma espessura maior? Esse aqui tem uma espessura maior do que esse, ok? Então vamos lá, olha só. Estou ligando aqui esses dois, vou aproximar aqui para vocês poderem enxergar. Estou ligando aqui nos dois pontos, tá? A corrente está passando aqui sem nenhum problema, beleza? O fio é desse diâmetro. Agora, olha só o que acontece quando eu ligo um fio desse diâmetro aqui. Vou até utilizar aqui uma ferramenta, né? Porque a nossa experiência agora vai ficar perigosa, tá? Então, olha só, preste só atenção. Olha só como é que o fio inflamou, ó. Tá vendo? Bom, o que aconteceu aqui? Como esse fio aqui, ele é mais fino do que esse outro fio, esse fio aqui, ele ofereceu uma dificuldade maior para os elétrons passarem. Por isso que a resistência desse fio é maior. Esse fio tem uma resistência altíssima. Já esse fio aqui, ele tem uma resistência menor, né? Porque ele é mais grosso, vamos colocar assim. Então os elétrons passam com maior facilidade. Como esse fio aqui ele é mais fino, os elétrons vão ter uma dificuldade maior para poder passar. Então, como vai passar um espremido com o outro, o que vai acontecer com o fio ali? O fio vai inflamar. É como se realmente quando você esfregasse a mão uma na outra, assim, ó, a sua mão ela aquece. E ali também é a mesma coisa. Os elétrons querendo passar tudo ao mesmo tempo no fio, vai aquecer o fio. Beleza, galera? Então, quando eu ligo um ponto ao outro através desse fio aqui, o que eu tenho é a corrente de elétrons, ou o que eu chamo de corrente elétrica, tá? São os elétrons correndo do ponto negativo para o ponto positivo. É lógico que a gente sempre vai ligar isso aqui utilizando-se um dispositivo, uma lâmpada, qualquer outra coisa, né? Então aqui, ó, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho aqui a corrida dos elétrons. Os elétrons estão saindo aqui, ó, do negativo, passando pela lâmpada e retornando para o
positivo. Beleza? Deu para poder pegar isso aqui? Então só vai ter corrente elétrica no momento em que você ligar alguma coisa. Nesse caso aqui eu estou ligando uma lâmpada. Então os elétrons saem daqui, obrigatoriamente passa por dentro da lâmpada. Como o filamento da lâmpada é fininho, a gente viu ali que aquele fio inflamou. Como o filamento da lâmpada é muito fino, o que está acontecendo? Os elétrons ali estão aquecendo o material, né, e iluminando a lâmpada, né? E agora eles estão retornando aqui de novo para o positivo. Beleza, galera? Existem componentes chamados resistores, é como se fosse aqueles canos, né? Um cano mais grosso, um cano mais fino. Existem esses componentes chamados resistores, cuja principal função deles é limitar, é oferecer uma resistência para a corrente elétrica passar por ele, beleza? Então olha só, quando eu ligo essa lâmpada direto na bateria, ó, totalmente acesa. Mas quando eu introduzo aqui um resistor no meio do caminho, olha só como é que ela liga agora. Deu para perceber isso? Tá? Eu liguei um resistor no meio do caminho. É como se ele estivesse fazendo um estrangulamento do cano. Igual eu coloquei para vocês aquela hora lá mostrando o cano mais grosso, o cano mais fino. O cano mais fino oferecia uma dificuldade maior para a corrente elétrica passar, beleza? Alguns dispositivos elétricos utilizam um resistor dentro dele para que, na hora que a corrente elétrica passar por ali, ela possa aquecer o resistor. É no caso o chuveiro, né? O chuveiro da nossa casa, ele tem esse componente aqui dentro dele lá, né, que o pessoal normalmente chama isso aqui de resistência, mas se você for ver realmente, o nome disso aqui é resistor. Por quê? Resistência é a propriedade da eletricidade e resistor é o componente elétrico. Mas vamos deixar esses vícios de linguagem de lado, né, e vamos aqui focar no nosso tema, beleza? Então nós temos ali dentro uma resistência, que nós sabemos que é o resistor, que oferece uma dificuldade para os elétrons passarem por ali. Então quando os elétrons têm aquela dificuldade para eles poderem passar, aquecem essa resistência e aquece a água, beleza, galera? Bom, turma, então nós vimos que o nosso objetivo na eletricidade sempre foi isso aqui, ó, conforme a figura ao lado. É transferir elétrons de um local que tem excesso de elétrons para outro que tem falta de elétrons. Nesse processo aí, nós podemos ver as três grandezas elétricas básicas, que são tensão, corrente e resistência, né? A tensão é ali a diferença de potencial. É um recipiente onde tem falta de elétrons e outro que tem excesso de elétrons. Aquela diferença ali é a nossa tensão, a força eletromotriz, que é a força que empurra esses elétrons. Nós temos ali a corrente elétrica, que é a corrida ali dos elétrons pelo condutor. Só há corrente elétrica no momento em que você liga alguma coisa, tá? E a resistência, que é aquela dificuldade que o fio oferece à passagem da corrente elétrica, como a gente pode ver aqui nessa figura ao lado, tá? E a bateria é a mesma coisa, né? Coloquei para vocês, fiz a analogia hidráulica, mas coloquei para vocês aqui, no caso, a bateria, tá? Essa bateria aqui, ela tem a força eletromotriz, que é aquela força que impulsiona ali os elétrons. Ela tem diferença de potencial, porque tem um ponto que tem excesso de elétrons e o outro que não tem elétrons nenhum, beleza? Só que não tem corrente elétrica. A corrente elétrica aqui nesse caso, ela só vai existir no momento em que a gente ligar alguma coisa aqui, beleza? Como no caso eu vou ligar essa lâmpada, então ela vai ter aqui agora a nossa corrente elétrica. Porque os elétrons estão saindo aqui do negativo, caminhando e vindo até o positivo. Agora sim nós temos corrente elétrica, beleza? E nós tínhamos também a resistência, que era aquele componente elétrico que eu mostrei para vocês, que era esse componente aqui, que ele introduz uma certa dificuldade para que os elétrons pudessem estar passando por ali, né? Então, quando a gente introduzia aqui ó, o resistor, olha lá, tá vendo? Ele colocava uma dificuldade para os elétrons poderem passar, beleza, galera? Então, essas são as três grandezas elétricas básicas que nós vimos. Tensão, corrente, resistência e força eletromotriz, beleza? Bom, para todo fenômeno existe a sua unidade de medida. Como eu falei, para você poder medir distância, por exemplo, você usa o quê? Você usa metro. Para você poder medir o volume de um líquido, você usa o quê? Litro. Para você poder medir peso, você usa o quê? O grama, né? Bom, então vamos lá. Para que você possa medir tensão elétrica, a sua unidade de medida é o volt, beleza? E nós vamos representar aqui pela letra V, ok, galera? Bom, para você poder medir corrente elétrica, que é o fluxo dos elétrons por um condutor, igual nós vimos, só lembrar da água lá no cano, né? A gente vai utilizar a unidade de medida chamada ampere. E aqui em nossas experiências a gente vai utilizar a letra I de intensidade, tá? E para que a gente possa medir resistência de um condutor, seja ele qual for, nós vamos utilizar a unidade de medida chamada ohm, O-H-M. E nós vamos simbolizar pela letra grega ômega, tá? Por que eu deixei a força eletromotriz por último? Porque a unidade de medida da força eletromotriz também é o volt. Mas a gente tem que lembrar que os dois fenômenos são diferentes um do outro, beleza?
A tensão elétrica é o quê? É um ponto carregado de elétron para um ponto que tem falta de elétron. E a força eletromotriz é o quê? É a força que empurra esses elétrons. Agora olha só como é que uma depende da outra. Só vai existir essa força que empurra os elétrons se existirem aqui também os elétrons, né? Se existirem aqui a quantidade de elétrons. É só lembrar da garrafinha. Se eu abrir aquela garrafinha, como pode o ar empurrar água se não existir água? Não é mesmo? Então é só você lembrar lá da história da garrafinha, que é uma analogia bem legal para você assimilar com a eletricidade. Se não houver água, mesmo que eu abra a garrafa, como que vai haver lá, né, o empurrão lá da água lá? É a mesma coisa aqui. Se não houver a diferença de elétrons aqui, como que vai haver a força que empurra eles, né? Então, pela tensão e força eletromotriz ser uma dependente da outra, ambas têm a mesma unidade de medida, que é o volt, que também é simbolizado pela letra V. Ok, galera? E como não pode deixar de ser, toda ciência a sua fórmula, beleza? Então aqui também essas unidades de medida, a fórmula que representa ela, que é chamada a lei de Ohm, é o que a gente vai ver agora. Então a lei de Ohm, ela diz o seguinte, é bem simples de você gravar na sua cabeça, quer ver só? Quem vê, ri. É muito fácil, né? V é igual a R vezes I. Ou seja, se você quiser achar tensão, é só você pegar a resistência e multiplicar pela corrente, beleza? Por isso que eu falei, quem vê, ri. É fácil de você gravar, tá? Bom, logo depois, você tem aqui, resistência é igual a tensão dividido pela corrente, tá? E se você quiser achar a corrente, você faz tensão dividido pela resistência. São as três fórmulas básicas. São as três fórmulas básicas da lei de Ohm. Há outras fórmulas aí também, que vocês podem estar verificando aí na apostila de vocês, tutorial, algo assim, que são variações dessas fórmulas aqui, tá? Mas primordialmente, essas aqui são as três fórmulas básicas da lei de Ohm. Quem vê ri, que é tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente e corrente é igual a tensão dividido pela resistência, tá? Mas aqui também tem uma outra regrinha que já vou ensinar para vocês. Olha só, essa regrinha aqui ela é bem interessante. Você faz um triângulo aqui e você tem aqui tensão, resistência e corrente. Então vamos supor que você queira achar a tensão. Você tapa aqui, ó, resistência vezes a corrente, beleza? Agora vamos supor que você queira achar a corrente. Tensão dividido pela resistência. Olha lá. Ah, não, quero achar a resistência. Tensão dividido pela corrente, beleza? Tudo que for aqui, ó, é divisível. E tudo que for aqui é multiplicado, beleza, galera? Então assim fica fácil. Pra você ter uma ideia. Quero achar aqui, ó, a corrente, né? Então tampa aqui o I. Tampei o I, ó. I é igual. É igual o quê, ó? Tensão dividido pela resistência. Tensão dividido pela resistência. Não, quero achar a resistência. Tampa aqui, ó. Então você quer achar a resistência. O que você vai fazer, ó? Tensão dividido pela corrente. Ah, não, quero achar a tensão, ó. Você quer achar a tensão. Então, tensão é igual o quê? Resistência, como está aqui embaixo, vezes a corrente. Beleza? Deu poder pegar isso aí, galera? Com essa metodologia aqui fica fácil de você poder gravar a lei de Ohm, que é a lei que agora vai reger tudo que nós vamos estudar em matéria de eletroeletrônica a seguir. Bom, galera, então antes de finalizar, eu quero dizer para vocês que no próximo vídeo nós vamos começar a falar sobre os componentes eletrônicos passivos, ok? A eletrônica ela é composta de componentes passivos e componentes ativos, beleza? Bom, os componentes passivos são resistores, capacitores e indutores. Os resistores nós já começamos a ver, né? São esses componentes que introduzem uma certa dificuldade para a corrente elétrica poder passar por um determinado circuito, né? Eles são basicamente dessa forma aqui, ó. A gente vai ver melhor nos próximos vídeos, tá? A gente vai começar a entrar aí sobre os componentes passivos. Então os componentes passivos, recapitulando aqui, são resistores, capacitores e indutores. Conforme a gente pode ver aqui do lado aqui, alguns componentes passivos, tá? E os componentes ativos são diodo, transistor, circuito integrado, que a gente vai ver futuramente em nossos vídeos aí, beleza? Espero que vocês possam ter gostado mais dessa aula aí e até o próximo vídeo. Saúde e paz a todos, um abraço, tchau, tchau.